Boa noite, bem-vindo você que está nos assistindo. Esse é o nosso primeiro podcast do Conexão de Fora. A gente é um movimento aqui da Grande Vitória, do Espírito Santo, atuante, que visa conectar pessoas com pessoas e pessoas com Deus. E a partir de hoje, a cada 15 dias, a gente vai estar aqui compartilhando ideias, aprendizado, compartilhando experiências, tudo que a gente vive na nossa comunidade, no Conexão de Fora, e também o que a gente vive a partir do Conexão de Fora. Então eu creio que você vai ser muito impactado aqui junto com a gente, e já fica o convite para você compartilhar esse podcast, curtir a nossa página, dar aquele like, aquelas velhas frases do YouTube, compartilha, se inscreve no canal, e é isso. E hoje, como Conexão não é feito de uma pessoa só, ele é uma família de várias pessoas, pessoas diferentes, pessoas de diversos guetos, de diversos empreendimentos, de diversas profissões, enfim. Hoje a gente está recebendo aqui alguns amigos e eu vou pedir para eles se apresentar. Eu vou começar com esse cara aqui do meu lado, um rapaz brilhante, Fabiano, e ele vai falar um pouco e depois o resto dos nossos convidados vão estar se apresentando também, junto aí na nossa família. Bom, boa noite. Meu nome é Fabiano Cabral. Eu sou advogado e estou no Conexão de Fora há aproximadamente 3 meses. É uma experiência incrível, onde conecta pessoas com pessoas, sempre primando que pelo pensamento, pela linha de raciocínio da Bíblia, e é onde que a gente divide experiência ao redor da palavra de Deus. Estou muito satisfeito aonde estou, só tenho a agradecer ao Áquila, ao Rafael, ao Carlos Eduardo, que me trouxe até aqui, e a Rayana, tá? E convido a cada um de vocês para, a partir de agora, vir conhecer esse trabalho sensacional, esse debate que é feito uma vez a cada 15 dias. Obrigado, Áquila. Valeu. Vamos lá, Rayana. Eu sou a Rayana Talim, sou representante comercial no ramo têxtil. Conheci o Conexão, quase 3 anos atrás, né? Mas fui participar mesmo tem 5 meses. Foi uma virada de chave na minha vida, como diz o lema do Conexão, pessoas com pessoas. E desde esse momento, várias coisas sensacionais aconteceram na minha vida. Foram muitas mudadas, viradas de chave, muita sabedoria aí. E espero só somar aí esse time incrível. Boa, boa. Bom, eu sou o Carlos Eduardo, Cadu Carvalho, né? E o Conexão, para mim, é uma possibilidade de você encontrar propósito. Quando você tem um desejo ardente de realizar coisas e conectar as suas aspirações, aquilo que você mais deseja, aquilo que está no fundo do teu coração, aquilo que chega até a dar uma travada às vezes, mas aquilo que faz o teu olho brilhar e que você às vezes fica pensando que é só um negócio, que é só um propósito leve, que é só algo que você quer fazer futuro, eu acredito que através do Conexão e com pessoas, você consegue somar, você consegue criar energia e através disso você deixa fluir para que as coisas caminhem e você consiga realizar. Então você consegue pegar um início, um meio e um fim para chegar num objetivo final. E pode contar, hoje nós estamos falando aqui, amanhã vai ser você que vai estar participando. Boa. Agora sou eu, hein? Agora o Rafael. Galera, eu sou o Rafael, sou empreendedor também. Faz 3 meses que faço parte do Conexão de Fora, a convite do Áquila. Ele vai no Instagram, manda mensagem, convida mesmo. Intima. Ele realmente intima. É aquele cara que quer arrebanhar mesmo. Então, feliz de estar aqui. Acho que vai ser uma experiência muito boa a gente poder compartilhar. A gente já faz isso através do Box, que é o encontro dos homens, do Brave, que é o encontro das mulheres. Mas acho que essa vai ser uma oportunidade legal, inclusive da gente mostrar para as pessoas um pouco do que acontece nesses encontros, né? E assim, no online, a gente pode chegar a cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. O Fabiano bem colocou. Então, estou muito feliz em estar aqui e vamos nessa. Sim. E, cara, às vezes você que está assistindo a gente pela primeira vez pode estar perguntando, o que é Conexão de Fora? Para que serve isso? E qual o fundamento de vocês? Quando a gente pensou em criar o Conexão, inclusive há 3 anos atrás, 3 anos e meio, na verdade,
a gente pensou em um movimento que pudesse conectar pessoas com pessoas e pessoas com Deus. Isso já é a nossa frase lema do movimento. Mas por que a gente pensou nisso? Porque hoje, nesse presente século XXI, esses anos que a gente tem passado, a gente tem visto que pessoas estão cada vez mais desmotivadas em relação a elas, em relação a propósito, em relação a viver uma vida de fato que elas possam acreditar naquilo que elas carregam. Porque hoje as pessoas, como vocês podem ver ao redor de vocês, podem presenciar, às vezes nos seus próprios contatos, rodas de amigos, a gente está cada vez mais sendo influenciado, sendo engolido por uma sociedade, por uma zona de informação, que isso tem nos deixado cada vez mais pesado. Então, quando a gente fala, às vezes, de se encontrar pessoalmente, de fazer um encontro para que pessoas possam ajudar pessoas, isso parece que é algo de outro mundo nesse presente século. Porque hoje está cada um por si, as pessoas cada vez estão se portando menos umas com as outras e, ao mesmo tempo, não estão olhando para elas. E com isso vem grande caos na sociedade, vem ansiedade, vem depressão, vem a vontade de se matar, vem essa perdição, enfim. E o Conexão de Fora, mais do que um movimento, às vezes você possa achar que é um movimento religioso, mas não é um movimento religioso, mas sim um movimento ao qual leva Cristo dentro dessa centralidade. Ele visa, de fato, ativar o propósito da pessoa. Então, nós acreditamos que pessoas são a ferramenta, são o canal mais poderoso de Deus nessa terra. Então, se você hoje procura agradar o coração de Deus, se você quer fazer algo para agradar o coração de Deus, como às vezes muitas religiões põem isso de forma enfática, de forma até como algo sacrificial, começa a conectar a sua vida com pessoas, começa a olhar para pessoas, começa a se importar com pessoas, porque o coração de Deus está em pessoas, e pessoas são a criação de Deus, a criação divina, e é a revelação do amor dele, das características divinas deles. E, continuando, vou perguntar para o Fabiano aqui, que Fabiano é um cara diferenciado. Na verdade, hoje, gente, a gente só tá com o pessoal diferenciado do Conexão de Fora, é só a nata da nata mesmo que tá aqui. É só galera, inclusive galera que fala muito pouco, inclusive nos encontros, então assim, a gente vai ter que ter até um certo cuidado aqui. Mas eu vou perguntar para o Fabiano. Fabiano, hoje, como essa sua experiência com Conexão de Fora, assim, os encontros que você pôde participar, tudo tal, como você vê essa relevância, assim, social, assim, comparado ao que a gente vê por fora hoje? Comparado ao que você vê nas ruas e tal. Tá. Excelente pergunta. Eu tinha até feito aqui um briefing a respeito do que você falou. Hoje, como é que está o nosso dia a dia? Tudo é mais rápido, né? Muito rápido. No passado, acontecia um problema na China, você iria saber deste problema através de jornal daqui a 2 dias. Sim. Com a evolução do tempo, você começou a ter o quê? Através das redes televisivas. Então, encurtou-se o tempo. Hoje, você verifica tudo em quê? Em tempo real. É a era da informática, da informação. Então, o que eu vejo? Isso daí tem afastado um pouco pai, filho, amigos, Boa. casais, avós e filhos. Por quê? Porque o mundo ficou mais rápido, o Sim. mundo ficou mais célere. Hoje nós temos o quê? Mais afazeres. Então, o que eu vejo? Quando você tira pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, não estamos aqui discutindo questão de culto religioso, Sim. mas de poder encontrar com amigos, ver as virtudes ou dificuldades dele e colocar no meio dessa mensagem Deus, que é o centro Sim, boa. de tudo, isso daí é glorificante, Sim. porque é um período que você deixa toda a internet, toda Sim. aquela quantidade de informação que a gente recebe,
você ficaria tipo numa cápsula, Uhum. abraçada por Jesus, por Deus, e pode ali sentir o amor através do próximo, conversar sobre o amor de Deus, você começa a trabalhar o quê? A essência de Deus. Sim. Então, hoje, a Conexão de Fora, o Conexão de Fora, principalmente o box de ideia que eu encontro com os homens, né, nos propicia isso. Porque às vezes eu passei por determinada dificuldade e falo, nossa, isso aí só acontece comigo. Não. Acontece com todo mundo. E muitas vezes o Carlos Eduardo fala, Fabiano, a questão está aqui, basta você olhar. Se eu não tivesse no Conexão, eu não conseguiria olhar. Sim. Sim. E não Entendeu? compartilha, né? Quando você Exato, porque eu não compartilha, tenho com quem compartilhar. você- Muitas vezes, porque, Edu? Corre, não dá nem tempo. Sim. A gente é amigo. Quantas vezes a gente se fala hoje no Conexão? Sim. É isso aí. Sim. Quase não se fala o quê? No dia a dia. Sim. Porque, infelizmente, o tempo não nos deixa. Vou passar minha palavra, porque senão... Não, mas é isso aí. Eu acredito que, como o Fabiano comentou, né, até tomando já, é que a gente acaba olhando os negócios, acaba vendo as coisas e você acaba esquecendo. Sim. Né? Na hora ali, eu acabei nem falando qual é a minha principal atividade, eu trabalho com investimentos, e o que mais as pessoas esquecem é de cuidar da vida delas Sim. na questão do onde eu vou investir aquilo que eu tenho de mais precioso. As pessoas chegam em mim perguntando aonde é que eu vou colocar o meu dinheiro. Eu vou falar uma coisa para você, o que você tem de mais importante, o dinheiro ele é combustível para você realizar objetivos e chegar em resultados. Mas o que a gente tem de mais precioso é o tempo. Boa. O que você faz com o seu tempo? Boa. Quais são as pessoas que você utiliza o seu tempo? Fabiano acabou de falar, nós já somos amigos há alguns anos e muitas vezes fica naquele relacionamento, a gente vai para tratar negócios, conversamos, Sim. mas a gente tem mais se visto para coisas particulares e pessoais ali no Conexão, que traz uma intimidade. Sim. E eu acredito que o Conexão ele acaba aproximando as pessoas para ter verdadeiros relacionamentos, Sim. sabe? De amizades verdadeiras, sabe, Rafa? E aí, a Rayana, ela talvez, óbvio, por não participar do boxe, mas daí tem a parte das mulheres, mas essa questão de você ter a intimidade voltada, isso fortalece demais as Sim, amizades, as sim. relações, porque lá nós somos quem nós somos Sim. de fato. Lá, Vulneráveis. exato. E outra Exatamente. coisa, com licença, lá nós pegamos isso daqui e nós usamos como um verdadeiro manual. Sim. E o manual, ele não é só um manual descritivo, né? O Fabiano, ele é já um especialista na área do direito, né? E lá, quando você pega um código, seja civil, penal, você vai olhar a forma descritiva, vai entender um pouco da interpretação e vai aplicar, correto? Correto. Aqui não é isso. Aqui é vida. Boa. Aqui você vai pegar a vida. Aqui Boa. você vai ter um contato com o autor. Você consegue falar com o autor hoje? Eu sei que o código ele é feito por Sim. várias pessoas. Sim. E até no comentado são várias pessoas, né? Mas como que você vai falar com o autor? Diz para mim, Rafa, se não é dessa forma. Aí você tem que falar com as ferramentas que ele colocou no mundo para poder ter um pouquinho da experiência do que ele quis, né? Sim. É isso É aí. isso aí. Eu acho que esse, até pegando esse gancho, Cadu, acho que esse é um grande ponto que o Conexão traz, né? O fato de você conectar-se com outra pessoa faz com que você aprenda muitas vezes sobre si mesmo. Sim. A ideia da gente ter encarnado num plano, um terreno, onde a gente tem pessoas interagindo conosco o tempo inteiro, é a percepção de que Deus colocou todas essas pessoas aqui, né? Então, tem aprendizados que a gente vai ter a partir da nossa experiência. Sim. Boa. Tem aprendizados que a gente vai ter a partir da experiência do próximo. Sim. E inúmeros são os aprendizados na experiência em que a gente está trocando Boa. com o próximo. Boa. Né? E acho que essa é o grande passar da palavra que se perpetua no tempo. Né? Então são as experiências, são as palavras, é a conexão de fato que faz entre pessoas. E aí, com base até no que o Cadu e o próprio Fabiano falaram, acho que o que tem de mais genuíno no Conexão é o pensamento de que todos nós poderíamos ter nos conhecido fora do Conexão, talvez no direito, com o Fabiano, talvez ao buscar investimentos com o Cadu, talvez numa questão comercial com a Rai,
Mas não é esse o caso. Todos nós nos conectamos no que há de mais profundo em discussão nesse mundo hoje, que é a figura de Deus. Boa. E os ensinamentos dele. Então, quando você se conecta com alguém, já inicia uma relação, e aí é uma relação de amizade ou de contato, por mais que o encontro seja muitas vezes quinzenal, a relação ela começa a partir de algo que é tão profundo e tão genuíno e tão limpo que dali de fato se originam amizades. Sim. Talvez não sejam as amizades que você vai trocar todos os dias, mas certamente talvez nós estejamos no pensamento um do outro que é o seguinte, cara, preciso trocar uma ideia com alguém. Eu certamente ligaria para um de vocês. Agora, só pegar aqui um gancho aqui. Rafa, quando você falou isso aí, eu vejo da seguinte forma. Nos encontramos a cada 15 dias. Amizade é de pouco tempo. Mas eu te falo que é aquela amizade mesmo. Sim. É aquela pessoa que eu falo, eu posso contar, Sim. eu posso contar. É algo eu real, posso né? contar, É isso aí. eu posso contar, Sim. eu posso abrir meu coração. Sim, fato. Que Porque já é o que você já faz. Exato. Você É já o que a faz. gente faz sempre. Exato. Então, tua palavra foi assim, maravilhosa. Aqui se faz verdadeiras amizades. Boa. Vai lá, Rayane. Uma das coisas muito incríveis que eu vi no Conexão é que eu me converti, não era católica, mas me converti tem uns 6, 7 meses. E geralmente a gente que não tem esse contato mais íntimo com Deus, a gente vê aquela coisa da igreja como um lugar muito o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer, um lugar que vai limitar a gente. E o Conexão, para mim, foi muito incrível em relação a isso, porque não, é você se conectar com pessoas, se conectar com Deus, você ter uma intimidade com Ele. Quando o Fabiano falou sobre hoje, a gente está num mundo muito de pessoas conectadas em redes sociais, né? As pessoas se perdem ali porque a gente acaba indo num efeito manada. Sim. A gente se perde até no que a gente gosta, no que a gente quer, no que são nossos valores, do que a gente fica vendo ali e a gente acha que a gente tem que estar naquele meio, tem que estar inserido ali. E quando a gente se insere num lugar como Conexão, que a gente tem uma intimidade com Deus, intimidade com pessoas, essa questão da gente poder se colocar vulnerável, a gente começa a olhar para dentro da gente e ver no outro. Às vezes não é nem que às vezes a gente não conversa com as pessoas, com os nossos amigos, porque a gente está passando por um problema, a gente acha, ou a gente tem vergonha, ou a gente acha que a gente vai se colocar numa posição que a gente vai ser humilhado, ou que a gente acha que isso acontece com a gente, né? E quando você está no meio de pessoas ali, que nem no box, que nem no meio do Brave, que você vê outras pessoas se colocando vulneráveis no mundo e que ninguém se coloca vulnerável, e poder dividir isso e ver que às vezes a pessoa passou por um processo ali, nós somos as nossas dores, né? E com os pais ou num relacionamento que nós acabamos sendo reflexivos com aquilo. E você escutar um outro vivendo um processo que às vezes ele passou por coisa muito pior que você. Sim. E está vivendo um processo tão bacana lá na frente de cura. E você começa a enxergar, cara, como isso é possível. Sim. E aí você começa a olhar para dentro e se encontrar e ver as coisas de uma forma diferente dessa mundo de rede social que você vai vendo ali. Você sai do efeito manada e você começa a olhar para dentro de você e ver o que você realmente gosta, o que você quer. E viver aquilo com as pessoas, né? Porque às vezes a gente está em ambientes assim, mas a gente não sai do celular. A gente Sim. fica conectado lá Sim. fora, ao invés Sim. de conectar e viver aquilo Sim. ali, aqui dentro. E de uma forma tão intensa. E você começa a se conectar com pessoas. E a cura é um processo muito simples. Só o fato de você se colocar vulnerável e conversar e escutar aquilo também de outras pessoas, aquilo ali já começa a acontecer de uma forma tão simples, e a gente que complica, né? Muito. Nesse mundo que a gente vive. E é muito doido pegando o gancho que você falou, Rai, porque é o seguinte, a gente tem dois paradoxos. Ao mesmo tempo que o mundo hoje ele está empurrando a gente para ter uma vida introspectiva, no caso eu, a gente vê iPhone, iPod, é tudo voltado para o nosso eu, mas ao mesmo tempo esse eu faz a gente fugir do próprio eu. O eu que o mundo tenta empurrar para a gente faz a gente fugir do nosso próprio eu, se a gente for parar a pensar. E quando eu tenho dificuldade de me encarar, de encarar as minhas dores, de encarar as minhas dificuldades, de encarar meus traumas, e até de encarar meus sonhos, minhas vontades, e eu sou apenas algo passivo, eu só existo, eu só sobrevivo numa sociedade a qual, se uma hora manda eu comprar o iPhone 15, eu tenho que comprar o iPhone 15, uma hora eu tenho que ter um carro, uma BMW, nada contra quem tem BMW, mas então eu tenho que ter uma BMW, porque isso é estar bem. Eu vou trazendo coisas que vão me impedindo de encarar esse eu. E aí a gente vê que, na verdade, a humanidade está morrendo.
E só pegando um gancho aqui pra vocês, cara, eu até compartilhei um texto nos nossos grupos essa semana. Eu tive lá em São Paulo fazendo um curso de terapia esse final de semana. Na verdade, fiquei 2 semanas. Mas no sábado acabou o curso, eu dei uma volta lá numa rua lá, que eu prefiro não falar o nome. Mas, cara, eu fui para um ambiente que eu comecei a ver jovens ali, tipo, perdidos. Perdidos mesmo. E assim, aquilo começou a me dar uma agonia. Eu tava com um amigo meu na hora, eu falei assim, Pedro, pelo amor de Deus, me tira daqui, que isso não tá me fazendo bem, cara. Eu comecei a chorar no meio da rua, que eu comecei a ver gente passando, e ao mesmo tempo parecia que eu tava vendo a dor delas. E a dor delas, na verdade, era a forma delas fantasiar algo, trazer algo por cima. Então, assim, se tem algo que o Conexão de Fora ele quer fazer, ele vai fazer a partir de agora, ainda com mais intensidade, é de olhar para as pessoas e falar, você tem valor. Ei, é importante você olhar para dentro de você. Não tem problema se você tem dores, não tem problema se você tem dificuldade, não tem problema se você errou lá atrás, porque aqui todos nós erramos, e está tudo bem. Esse é o processo da humanidade, esse é o processo. Mas você tem algo muito poderoso, muito valioso, que só você tem. E fazer as pessoas voltarem a enxergar para isso é o que vai dar a gente senso de propósito. Mais do que construir monumentos, mais do que construir coisas. Se a gente se preocupar em reconstruir pessoas, a gente vai ver o que a gente vai viver nessa terra. E aí eu acredito, cara, que essa é a maior riqueza que o ser humano pode experimentar. Reconstruir pessoas. Reconstruir pessoas. Mas, Acla, vocês vão reconstruir? Não. A força maior, através de nós, vai fazer isso. Mas nós vamos estar disponíveis para isso. Porque eu até falei isso com a minha esposa, com a Cissa. Inclusive, um beijo para você, se você estiver me assistindo. Eu acho que você está me assistindo. Te amo. Mas, inclusive, eu tava falando com ela. Eu falei assim, amor, tá na hora da gente levantar as nossas bandeiras. Quando eu vejo o Rafael, às vezes, falando lá no Instagram, cara, eu de verdade, assim, sessão, momento puxa-saco aqui, mas, cara, eu tenho agradecido tanto a Deus por ter colocado você na minha vida, de verdade, assim, eu não vou olhar pra você não, senão eu vou começar a chorar aqui, mas eu tenho agradecido tanto a Deus por ter colocado você na minha vida, porque, assim, eu vejo o Rafael como um gigante que se levantou. E sabe, e ele vai levantar essa bandeira, cara, é isso, ó, isso aqui tá errado, a gente precisa olhar pra isso, a gente precisa levantar a nossa voz, velho. A gente não pode ser passivo nesse mundo, sabe? Tá na hora da gente levantar a nossa voz, falar daquilo que a gente acredita também. E não ficar aceitando essas demandas que o mundo tá toda hora abarrotando a gente de informação, abarrotando a gente de coisas e fazendo o eu se desconectar com o eu. Nós vamos jogando o nosso eu para debaixo de um tapete, né? Sim. E a gente acaba o olhar para dentro, você também começa a entender e se aproximar de Deus, enxergar as coisas de outra forma. Sim. E enxergar, e você começa, é como se você não fosse mais cego, você começa a enxergar tudo que acontece na sua volta, que nem o exemplo que você deu lá em São Paulo, e você começa a ver como é louco o mundo que você estava inserido, as coisas que você vai fazendo pelo efeito manada. E aquilo ali vai tendo uma outra visão para você, sim, um outro olhar. E você olha para dentro de você com mais carinho. Sim. E para o outro também, sim, né? E é muito doido. E é o mais doido. Para mim, eu falo que é a cereja do bolo. São os presentes que Deus dá com a gente nisso. Porque, cara, eu vejo isso como presente. Quando Deus conecta a minha vida com a sua vida, quando Deus me conecta com o Cadu, quando Deus conecta com o Fabiano, com o Rafael, isso é a cereja do bolo. Cara, isso é a cereja do bolo. Porque certa vez chamaram a atenção de Jesus falando que Maria tinha chegado lá e com os irmãos de Jesus. E aí falaram, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E aí ele pergunta, mas quem é minha mãe e meus irmãos? E aí os discípulos apontam para Maria e para os irmãos de Jesus. E aí ele fala, falaste bem, porque aquele que faz a vontade do meu Pai, esses sim são minha mãe e os meus irmãos. Então, quando a gente se une num propósito, quando a gente se une em uma causa, a qual Deus é o centro, nós nos tornamos famílias automaticamente. Por isso que o Fabiano, quando falou isso, que apesar das vezes a gente conhecer, mas agora nesse fluxo parece que a gente já tem um nível de intimidade.
cara, eu tava lá em São Paulo, eu tava com saudade desses dois aqui, velho. Eu tava morrendo de saudade. Eu falei assim, cara, que doideira. Nossa, né? Que parece que a gente é amigo há muito tempo e tal. Eu mandei mensagem pro Fabiano, Sim. teve um dia lá. Então é muito doido isso, porque são pessoas desconhecidas que de repente viram família. Deus é tão perfeito, né? Aquilo aqui, a gente fala no Conexão desde o Acampa. Parece que ele reúne as pessoas certas para estarem naquele momento. E a gente vai se conectando e você vai se identificando com pessoas. E a gente vê que nossa vida está conectada por algum motivo. E eu te ajudo e você me Sim. ajuda. E aí cria essa conexão muito louca de parecer que a gente se conhece há um Sim. tempão. Da gente querer estar sempre junto. E existe também aquela máxima que o Joel J fala: pessoas precisam de pessoas. Isso aí. Que é aí que a gente Exatamente. troca experiência, né? É a experiência do Cadu, da Rai, do Rafa, do Áquila, que completa o que está faltando em mim. Exatamente. Boa. E isso é aí. incrível. É incrível. pedacinho de cada Ah, Vou aproveitar que já que você me mencionou aqui, fez aí seu momento. Vou fazer aqui. Uma das coisas que você falou, e eu sempre penso nisso, às vezes você falou assim, o Rafa ele parece uma pessoa que se levantou, né, ou se rebelou. Hoje você efetivamente praticar Deus é um ato de rebeldia. Sim. É um ato de rebeldia porque, de fato, todos que hoje cruzam o nosso caminho, muitas vezes querem nos colocar na caixa que eles determinam, né? Então, a expectativa sobre o Fabiano, o que o Fabiano deveria falar, deveria fazer. Mas espera aí, quem chegou e perguntou para você assim, Fabiano, o que você quer fazer? O que te deixa feliz? Né? O que está no seu caminho? O que está no seu coração? Né? Então, assim, a gente vem vivendo essa coisa que você falou, ao mesmo tempo que estamos ultra conectados, estamos altamente afastados. Sim. Né? E afastados um dos outros, necessariamente afastados de Deus. Sim. Porque nessas horas você praticar, você falar, você professar a sua fé em alto e bom tom hoje, pode ser tido como ofensa. Sim. E aí a gente entra numa cultura atual, que é aquela cultura do politicamente correto que vem há muito tempo. Que olha, você não pode falar isso, porque ao falar isso você me ofende. Mas a pergunta é a seguinte, eu de fato fiz uma ofensa? Não. Eu falei com o intuito de te ofender? Não. Eu professei a minha fé. Sim. Agora, o mais engraçado é o seguinte, é perceber que você, ao professar a sua fé hoje, seja através de atitudes, palavras, ou com seus amigos, isso pode ser tido como uma ofensa. Em compensação, tem tantas coisas que de fato são ofensas que na estrutura São de hoje... relevadas, né? Ah, não, isso tá tudo bem. Isso aí é o local de fala. Ou isso, assim, cara... Então, assim, de fato, hoje você falar a sua verdade de dentro para fora, né? E quando eu falo a sua verdade, é a verdade de Deus, aquela que você vive na sua vida, cara, é um ato de rebeldia. Né? E eu acho que talvez esse seja o maior fator que nos une de uma forma tão serena. Porque você fala assim, aqui o meu ato de rebeldia é um ato de admiração do próximo. Porque esse cara que está do outro lado, quando ele falou esse negócio, cara, eu arrepiei. Esse cara conectou comigo. Essa menina falou, o que ela passou é o que eu não estou olhando aqui para dentro. É o que eu muitas vezes me nego a enxergar a respeito da minha trajetória. E essa pessoa agora, ao contar a história dela, eu me vi. Né? Então, assim, esse é o maior, acho que é o maior ato de rebeldia, de fato. Professar a sua fé com a vulnerabilidade de quem entende que, olha, nem sempre o mundo vai estar feliz com o que você está falando, não. Porque incomoda muita gente você ser alguém que quer conhecer a si mesmo. Uhum. Né? Porque todo mundo, às vezes, sente falta disso, mas nem todo mundo está disposto a caminhar esse caminho. Tem a coragem, É, né? exato. Todo mundo quer se conectar com Deus, mas quantos de fato querem ler a palavra e aprender com Ele? Né? Então, assim, quis deixar isso aí no ar para a gente Boa, poder boa. seguir aí. e é uma questão também, pegando o gancho do que você está falando, nós não podemos ter medo do julgamento social. Cara, eu não admito julgamento social. Eu não posso ficar pensando como me enxergam. É isso aí. Eu sou imagem e semelhança do Criador, Tem que de ser Deus. liberto. Né? Você foi liberto por Jesus. Liberto por Jesus. Sou uma pessoa errante? Sim, porque se eu fosse perfeito, Não tava eu encarnado. não estaria aqui. Já tava Se no eu céu. sou perfeito- se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui. Então, quem é que tem o direito de me julgar?
A sociedade tem o direito de me julgar? Não estou praticando crime nenhum. Mas julgar as minhas posições ou convicções, jamais. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então a gente tem que estar bem arraigado na nossa fé e nos nossos princípios e pensamentos. Só pegando o gancho. Não fique preso a julgamento social. É isso aí. Olha só, em Romanos 12, olha o que diz aqui. Romanos 12, de 10 ao 11. Né? Amem uns aos outros, com carinho de irmãos. Cada um de vocês mais honra ao seu irmão do que a si próprio. Ou seja, ele está dando uma forma de você conduzir as coisas. E aí depois o que vem aqui, ó, não sejam preguiçosos. Pô, o cara tá falando de trabalho? Não. O que está escrito aqui? Não vivam com o espírito cheio, mas sim vivam com o espírito cheio de fervor. Para que o fervor? Pois vocês estão servindo sempre ao Senhor. Ou seja, o que é o conexão? Uma das formas que é o conexão? Pessoas errantes, que entendem que são errantes, mas que entendem que servem a um Deus vivo. Boa. Entenderam o que é o significado da liberdade. E essas pessoas decidiram que antes feito do que perfeito, Boa. antes a atitude, antes a ação, antes ser fervoroso, não ter preguiça. E com aquilo que você tem em mãos, você começa a realizar. Boa. E a partir disso, nós conseguimos emplacar o quê? Para que as pessoas entendam, ei, você que também erra, nós também erramos. Ei, você que se acha pecador, nós também pecamos. Ei, você que não se acha merecedor, isso você está errando. Você é merecedor, porque o merecimento não é por você. Não tem nada que exista no mundo ou que alguém faça que vai te tornar mais merecedor. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço pela sua vida, meu irmão. Boa. Não existe nada do que a gente faça aqui que vai deixar com que a gente mereça menos ou mais. Não tem vice-querubim nesse planeta. Essa é a verdade. Não existe vice-querubim. E aí, quando as pessoas enxergam isso, ela vai lá e rasga as vestes dela e corre pro abraço. Sim. Porque o cara fala, cara, agora eu posso. Sim. Eu tô vendo lá um bando de louco. Sim. E esses caras estão botando pra fazer o negócio, mesmo sendo falho. É um cara que ele não fica olhando só mais pra ele. Ele se enxerga tão pequeno que daí Deus chega lá e fala pro fraco que eu sou forte, mas não é por você não. É por mim, é eu que tô mandando. Vai lá e faz. Amém. Entende? Boa. Muito bom. Nós vivemos num mundo com uma inversão de valores tão grande hoje em dia, que puxando o gancho da sua provocação, Fabiana, nós temos o medo de sermos julgados o tempo todo. Mas olha a loucura disso. A gente está num mundo que é muito legal a gente viver na cachaçada, a gente viver em festa, a gente viver, às vezes, né, essa pegação que ninguém é de ninguém. Nisso, as pessoas não têm vergonha. Mas de falar de Deus, as pessoas têm vergonha. É como se nós querermos nos curar, nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós termos empatia como se isso fosse vergonhoso. Sim. Olha isso, né? Que loucura. Então, puxando o gancho que você falou. E a gente fica nessa coisa de ser julgado, mas por que para as outras coisas a gente não tem medo? A gente quer mais mostrar. Sim. A gente quer mostrar onde a gente está, o que a gente está bebendo, as festas que a gente está, com quem a gente está. Mas para falar de Deus, e às vezes as pessoas estão nessa vida com Deus, mas têm vergonha, não querem mostrar ali, porque nesse momento ficam com medo de julgamento. Sim. Como se fosse errado nós estarmos buscando algo melhor e maior para a nossa vida. E uma coisa que você falou que eu acho perfeito é a questão que a gente conversou no último box. Box é o encontro de homens, galera, que tem. É sobre a criança poder chegar no pai sujo, um filho que às vezes está brincando na terra, ele chega no pai sujo e ele sabe que o pai vai reconhecer ele como filho do mesmo jeito. Então o problema é que às vezes a gente acha, por muitas coisas que a gente ouviu ao longo da vida, que eu não posso nisso, eu não me encaixo nisso, isso aí não é pra mim, eu curto essa vibe de Deus, mas ele aqui, eu ali, porque eu não consigo me acertar. Não tem isso. A vida com Deus é uma vida de relacionamento, não é uma vida de julgamento. E a partir do momento que você se relaciona com ele, as coisas acontecem. Cara, como que eu aprendi com esses caras aqui, com a Rayana, com as posturas que a Rayana tomou depois da campa. Então, assim, como que isso foi de confronto pra minha vida? E não necessariamente eles apontaram o dedo pra mim ou falaram, você tem que fazer isso, porque senão você vai estar fora. Não, me acolheram. Acolhe.
Então, assim, e à medida que você é acolhido, você se sente amado. E aí, quando você se sente amado, você se sente pertencido a algo. E aí, quando você se sente pertencido a algo, você entende que você também pode se abrir para uma mudança que vai ocorrer de forma genuína, não impositiva, genuinamente na sua vida. E o Cadu, ele falou uma coisa que eu amo, cara. Eu já tomei muita cacetada, inclusive, de muita gente lá atrás. Hoje eu tô até tomando menos, mas eu acho que é eu que não tô ouvindo. Mas da galera falar assim, esse movimento aí não tem nada de Deus, que não sei o que, tal. Porque pelo nosso estilo, pela nossa forma de levar, alguns, se não a maioria do movimento, frequenta uma comunidade de fé, uma igreja. Só que a gente não tá falando disso. Quando a gente fala do Conexão de Fora, fala desse intuito, é de fato assim, colocar você para entender que Deus, ele te ama. Deus, ele tem um propósito lindo para sua vida. Isso não é um jargão, uma frase bonita que a gente coloca no Instagram, não. Isso é algo real. E cara, tá tudo bem. Não é o apelo, né? Não é o apelo. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem você ter esses processos. Tá tudo bem você ter esses vícios. Aqui é seu lugar, sabe? O Conexão, uma vez eu falei pra uma pessoa que veio me questionar. A gente teve um brother aí que de vez em quando dava uns perdidos aí, aprontava. E aí veio uma outra pessoa de fora falar assim, cara, eu tô vendo que vocês estão usando ele muito nas mídias, porque quem me conhece sabe. A pessoa chegou lá no Conexão, já bota pra falar, faz o vídeo, faz stories, enfim. E aí eu falei assim, ele falou assim, não, porque ele vai lá no grupo lá nosso, tal, e pega uma, pega outra. Eu falei assim, e daí? Aqui é o lugar dele. Aqui é o lugar seguro Deveria dele. ter nas igrejas uma faixa escrita, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Sim. Deveria ter isso. E eu lembro que ele ficou tão desconcertado, a pessoa na época que falou isso comigo, eu falei assim, cara, aqui é o lugar seguro dele. E que bom que ele achou esse lugar pra ele estar, cara. Até a hora que ele entenda que isso não é mais bom Sim, pra ele. exatamente. Ele não tem que ser julgado. Exatamente. Né? Ele não tem que ser julgado. E é o tipo de coisa até que a gente estava conversando esses tempos atrás, Rafa, que é o quê? A pessoa se sentir confortável. Ela vai lá, no momento, eu convido você para vir no box, sério, é Brave, né? O das Brave. Isso, Brave. Então, assim, olha, onde você couber, vá, tá? Já é convidado. Por quê? Porque as pessoas elas têm que se sentir aceitas do jeito que elas são. Só que não vá lá querer fazer rolo picaretagem. O negócio é pra você ir lá falar de Deus, beleza? Então, assim, quando você vai para esses negócios, você tá aberto, você tá conectado. E assim, eu não ia falar, mas eu vou. Então Fala. Romanos 12, olha, Romanos 12. Quando é paridade o negócio aqui, ó. Alegrem-se na esperança que tem. Olha o que a gente está falando. Tenha paciência nas dificuldades e orem em todas as ocasiões. Ele não está falando da dificuldade, ele está falando em todas as ocasiões. E aí, vamos lá. Quando a gente olha depois, repartam o que vocês possuem com o povo. Aí o cara chega e fala, meu Deus, tá falando do cara que chegou para Jesus, perguntou o que era para fazer e ele falou, reparta a tua fortuna. Meu irmão, ele tá falando aqui, reparta o que você possui, é o que a gente tá fazendo agora. Não é só o tempo, reparta aquilo. Olha, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, é Jesus, entende? Então, assim, não é religião. Você pode ser católico, espírita, cristão, protestante. Você pode ser o que você quiser. Você é bem-vindo. Sim. Então, assim, e a outra parte, olha só. Procurem receber e hospedar as pessoas na sua casa. O que é casa? É o lugar onde você se sente aconchegante, onde você se sente confortável. O Conexão é a nossa casa. Ou seja, nós queremos realmente receber as pessoas para que as pessoas cheguem de coração aberto, né? E olha só, disso. Depois, o povo de Deus está viajando. Aonde que o povo de Deus está viajando, minha gente? O que a gente está falando aqui? Eles estão viajando lá onde você falou. A pessoa, ela está, às vezes, querendo ser o que ela não é para se encaixar. Eu vi uma charge que tinha lá aqueles quadradinhos que é não é dominó, é monta-cabeça. Como que é o nome daquilo? Lego.
Tipo isso. Aí ele encaixava. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Obrigado. Monta-cabeça. Meu Lego. Deus, É isso aí, você que está em casa acaba de ver agora a tentativa de achar quebra-cabeça. É isso aí, vamos lá. E aí, o que tava? Olha só, tinha o desenho e nesse desenho tinha uma abinha que encaixava. Só que essa abinha, o quadradinho lá, em teoria era vivo, ele tinha duas. O que ele teve que fazer? Ele teve que cortar uma delas para ele encaixar no lugar. Sabe o que é isso? É você deixar de ser quem você é na essência. É você se perder para você conquistar algo que você não cabe. Boa, cara. E eu vou falar, tem lugar, meu irmão, que você não cabe, tá? E tem outros que você não quer ir. Agora sim, uma coisa que as pessoas... E aí, o que essa charge tem, né? Será que é só ali a partezinha que foi cortada? Não é. É que você tem que compor aonde você foi chamado para estar, sabe? Boa. E às vezes pode ser no teu negócio, onde for. Bom, eu me empolgo, né? Não, muito bom, muito bom, muito bom. E aí? Aí ele joga a bola pra mim. Sou obrigado a matar. Eu adoro fazer isso com o Rafael, gente. Eu acho que tudo que está sendo dito aqui é muito, muito do coração, porque a gente fala em estar em casa, a gente fala no se sentir vulnerável, a gente fala da entrega, do receber o próximo, né? E tudo isso que você trouxe de Romanos é muito especial, porque eu demorei a entender, Áquila, que quando a gente olha ali para a Bíblia e fala assim, ama teu próximo como a ti mesmo, a proporção do que você pode fazer para com o próximo dependerá sempre do como você faz para com você mesmo. Então não adianta querer amar muitas pessoas se você não se amar muito, né? O repartir o que você tem, primeiro faz o quê? Busca aquilo que você tem. O que é o que você tem? Sim. Às vezes as pessoas, quando se fala de repartir, imediatamente a gente pensa na questão física, né? O dar o dinheiro, o doar alguma coisa. Mas o repartir muitas vezes pode ser o seu amor. O amor que você tem por você mesmo, repartir com o próximo. O conhecimento que você tem. Porque imagina, Fabiano, você gastou a sua vida. Porque tempo é uma coisa que não é reposta. Sim. O que já foi, já era. Você gastou o seu tempo para adquirir conhecimento. E você gastou o seu tempo e as suas experiências para testar e aprimorar o seu conhecimento. Chegar nessa altura e você agora entregar o refinado para uma pessoa é você poupar a ela aquilo que ela tem de mais valioso e que não volta. Sim. Tempo. Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada que o Conexão traz, é perceber o seguinte, outras pessoas estão dedicando o que elas têm de mais bonito e valioso, que é o tempo, a experiência, a vivência delas, em busca de curar a si mesmo, e neste processo a gente acaba curando o outro. Boa. E o outro, ao se curar, imediatamente também me ajuda na minha cura. Né? Então, assim, essa troca que muitas vezes a gente nem percebe que acontece, porque ela não é para e passo, mas é assim, num evento que você foi, você passar 2, 3 dias depois, mandar uma mensagem pro cara e falar, rapaz, ainda tô pensando naquilo. Pior que é desse jeito. Não é? Se eu estiver mentindo aqui, mas é assim. E assim, no final das contas, foi uma coisa que a pessoa não sabia que ela estava te ajudando. Sim. Porque no fundo, ela estava ajudando a ela mesma. Mas ao repartir a dor ou o aprendizado, cara, ela repartiu aquilo que ela tinha. Seja, e sem entrar no mérito de, pô, é bom, é ruim, é positivo ou negativo. Ela repartiu o que ela tinha. Meu amigo, a outra pessoa foi lá e fez daquilo um caldo, transformou aquilo num, vamos dizer assim, num refino. Então, assim, acho que isso é muito, por isso que eu queria dizer assim, é muito bonito. E acho que esse é o grande valor do Conexão. Sim. Trazer as pessoas para um meio onde elas têm, se não for a permissão divina, até o incentivo mundano, né, para ser quem elas são, para buscar conhecer a si mesmo na sua maior essência, no seu valor, sem você ter que provar nada para ninguém, sem você ter que pagar nenhum pedágio social para ser recebido, aceito e ser amado. Porque você quer maior demonstração de amor do que você me dá aquilo que você demorou anos para conquistar? Conhecimento, aprendizados. Então, assim, na palavra até, ó, se alguém tem olha só, Deus deu para cada um de nós diferentes dons. E aqui está escrito, se o seu dom é ensinar, que ensine. Sim. Se o seu dom é presidir, que o faça com dedicação. Se o seu dom é encorajar os outros, que você o faça. Ou seja, cada um de nós vai plantando e vai regando
a esperança e a vida em cada outra pessoa. Sim. Entende? E uma coisa que vocês dois falaram que eu achei, veio um insight aqui, é que essa questão de partilhar, igual você falou, às vezes a gente está sempre pensando em algo bom, assim, eu tenho que partilhar dinheiro, eu tenho que partilhar uma roupa, eu tenho que partilhar comida, tudo tal. Mas as suas dores também, quando elas são compartilhadas, ela cura. Não apenas você, mas as pessoas que estão ouvindo. Gente, eu vou falar aqui algo em rede nacional. Mas, assim, muitas das reuniões do boxe é um encontro de homens que eu fui, eu tava extremamente cansado, desmotivado para ir. E, cara, eu saí de lá pulando. A Cissa, ela é prova disso, ela não tá aqui hoje, mas ela vai estar aí um tempo, ela vai confirmar. Quantas vezes eu saía de lá pulando, eu falava assim, velho, que doideira, amor. Às vezes ela tava dormindo, eu acordava, ela, amor, tem que te contar o que aconteceu, pelo amor de Deus. E porque às vezes quando algum amigo meu, alguém que tava lá compartilhando a dor, eu tava sendo curado, não porque eu tava me apropriando, nossa lá, não, mas cara, que bom que isso acontece com ele também, que bom que... E a grande questão, que eu acho que é importante você saber, que a gente vive numa sociedade que às vezes tem uma pregação, um jargão, vamos dizer assim, que você tem que esquecer o seu passado, que pá. E às vezes pregam de uma forma muito negacionista a sua vida. E, cara, Jesus, ele não exclui o seu passado. Ele não exclui o seu pior. Ele não exclui, ele usa tudo para a glória dele. Sabe? Então, assim, não tente remover. Eu não vou, eu às vezes só em si sim, mesmo, né? eu tenho dificuldade de me envolver, eu tenho dificuldade de ir, porque, cara, eu já fiz muitas coisas. Bem-vindo ao clube. Um dia a gente faz um podcast só pra contar as cagadas aqui de todo mundo. Mas, assim, bem-vindo ao clube. A gente tá junto nessa. E tá tudo bem. Porque não se trata daquilo que a gente faz, se trata daquilo que ele já fez pela gente. E a gente agora, como o Cadu falou, nessa caminhada, a gente vai se apropriando desse feito. E vai deixando ser alterado de forma natural, de forma leve. Mas ele usa o meu passado, ele vai usar o seu passado, ele vai usar suas piores dores. Aquilo que você tem dificuldade, às vezes, de expor, ele quer usar isso tudo para a honra e para a glória dele, para curar pessoas, para libertar pessoas, para trazer pessoas a uma vida livre, liberta. Parece paradoxo, porque aquilo que te prende hoje é a liberdade de muitos, sabe? É a liberdade de muitos que estão ao seu redor. Então, assim, quando você entende que uma vida partilhada, uma vida que a gente divide, uma vida que a gente compartilha, não se trata apenas daquilo que eu dou, tipo, de dinheiro, de roupa, de comida ou de mensagens positivas. Se trata, de fato, da minha vida. Cara, acontece isso comigo também, tá tudo bem. Eu sei que você tá passando, eu passei por isso. E eu passo de vez em quando. E tá tudo bem. A gente tá junto nessa, a gente tá num processo nessa. Já vou até começar a contar uma cagada, então. Quando você Daqui a pouco vai ter que mudar o nome de Conexão de Fora para Confessionário Online. Quando você falou sobre as pessoas estarem vindo, o caso do menino lá que você falou de estar ficando com outras pessoas, às vezes a gente não vai... Geralmente é sempre na dor que a gente vai, né? Nunca é no amor. Sim. Mas as coisas vão acontecendo tão naturalmente porque às vezes a gente vai por um motivo. Por exemplo, eu procurei por causa de um relacionamento ruim que eu estava vivendo. Mas eu nunca imaginei que lá dentro eu fosse me curar e entender tantas outras coisas ao meu respeito. E às vezes a gente deixa de ir porque a gente acha que lá vai ser um lugar de imposições, que as pessoas, eu falei, puxei o gancho aquela hora da igreja, né? Que vai ser um lugar que pode isso ou não pode aquilo. E não é isso. E quando eu cheguei lá, escutar... No ano passado eu estava fazendo um jejum e uma das coisas que eu tirei no jejum foi bebida, que já foi um grande problema para mim. Segunda coisa, já foi um grande problema para mim. E uma amiga minha me perguntou, Rai, mas você vai parar de beber? Eu falei, Gabi, eu não vou fazer nada no sentido como se eu tivesse uma obrigação. Eu vou fazer no momento que eu sentir aquilo ali não fizer mais sentido para mim. E as coisas realmente vão deixando de fazer sentido, os ambientes que você frequenta, as coisas que você faz. Aquilo ali simplesmente não é porque falaram para você, porque a Bíblia falou, ou porque a igreja falou. Aquilo vai acontecendo de uma forma tão natural e você vai
E que nem essa questão de você curar outras coisas. Às vezes você está ali por um motivo, você vai escutando as outras pessoas falando de outras coisas que vai mexendo. Aquilo lá que você colocou debaixo do tapetinho, e aquilo ali você vai se curando e vai entendendo e vai curando outras pessoas. E é incrível. Muito bom, muito bom. Cara, eu só olho para esse texto, esse texto tá falando comigo. Fala sério. Olha só, você tá falando aqui e eu bati o olho em algo. Olha que incrível, né? Quando a gente olha aqui no versículo 3, uma parte dele, né? Pensa de maneira modesta, ou quer dizer simples, né? De acordo com a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós, com você. Ou seja, é exatamente o que você está falando. Exatamente. Cara, vai na velocidade que você consegue. Sim. Você não tem que chegar lá e ficar se comparando Sim. com os outros. Sim. Vai do teu jeito, vem do jeito que você tá. Sim. Entende? Não tem essa. Sim. E se aqui você, não, mas eu não quero ir lá. Meu, tá bom, mas vai em algum lugar. Sim. Agora não fica sozinho, porque Sim. sozinho é tenso. Sim. Sozinho é ruim, sozinho não dá. Não dá, dá. Fabiano? Não dá, não E dá. quando vem a pressão? Eu vou contar, posso falar um negócio Claro. aqui? Rapaz, teve um dia que o Fabiano pegou, eu acordo cedo. Isso eu contei lá no bloco. Eu acordo cedo. Mas, cara, teve um dia que eu madruguei a parada. Eu acordei 4 alguma coisa, o Fabiano tinha postado. Eu falei, não pode. Esse cara... Não, eu falei, ô Fabiano, conta pra mim, cara. Você acordou pra postar? Fala, não, verdade. E volta a dormir. Ele falou, não, cara. Ele falou assim, não, eu realmente acordo naquele horário. Eu falei, que isso, meu irmão? Que isso? Você tem que ter uma disciplina absurda. Mas é que assim, esse é o ritmo do Fabiano, cara. E tá tudo bem. Então assim, eu falei, mas eu tenho que fazer o meu melhor. Só que ele serviu de instrumento nesse momento para que eu falasse, cara, eu não posso, no dia que eu não estiver bem, ao ponto de não acordar cedo para cumprir com as minhas obrigações, o Fabiano vai servir de inspiração para mim. Eu não quero ser o que o Fabiano é. Mas eu sei que tem próximo a mim uma pessoa que já alcançou algo que eu ainda não alcancei. Boa. Entende? Então, para mim, se acordar às 5h30 da manhã é difícil, mas porque eu quero cumprir com algumas coisas que para mim são importantes a partir do momento que eu determinei, vou na minha velocidade. Ou seja, eu estou pensando e agindo a maneira que eu consegui alcançar. E tá tudo bem. Tem cara que vai acordar às 8 da manhã e ele tá na velocidade dele. Sim. Cara, cada um tem um propósito em sua vida. Boa, não boa. dá para você viver aquilo que não é teu. Sim. Nossa, Entendeu? muito bom que você falou. Mas as falhas, que é o que o Rafael falou, cara, a gente consegue pegar um pouquinho de cada um. Sim. A gente vai aplicando, pô, vou pegar isso, ele deu certo, você falou, né? Ele deu certo. Pô, o cara deu certo, eu vou pegar aquilo que ele conseguiu fazer, do jeito dele, e vou adaptar pro meu. Entende? Então, a Ana falou também a mesma coisa, né? Do jeito dela. Cada um de nós vai sair com mais essência. Sim. Eu vou te falar, Aquila, assim, sem medo de errar. A cada encontro que nós temos, seja no Brave, seja no Box, seja no Conexão, a cada encontro que nós temos, nós saímos com um pouquinho de cada um. E isso faz com que a gente tenha um novo todo. Sim. E a gente sempre está Boa. se reciclando. Nossa, muito bom. Mandou bem. E até legal falar, né? A gente tem o Brave e o Box, que são os encontros individuais, mas a gente também tem o ponto de conexão, que Nossa. foi Tá realizado tremendo. Sim. na praia, no tour, no Sim. evento que agregou, né, Muito. homens, mulheres, crianças, idosos, assim, literalmente toda a família, né? Teve até gente do Chile participando, Sim, sabia dessa? Foi internacional. foi. Chat. Teve gente Foi top. da família. verdade, a menina lá. Não teve? A Teve, prima da menina lá? Teve. Então, e assim, isso aí é a demonstração, porque a gente tá naturalmente seguindo as nossas vidas, vivendo de forma individual, interagindo constantemente em grupo, e tem esses momentos que a gente de fato evolui Sim, como um todo, sim. né, como um sólido. E achei legal que você comentou, né, o fato do box. Duas coisas aqui que eu queria colocar, não só do box, desculpa, mas do conexão, que eu acho que são importantes. O primeiro é que não importa a sua religião quando você vem, se o intuito é a conexão com Sim, Deus. Sim. Né? Essa é a premissa, né? Isso Conexão mesmo. de pessoas com pessoas e pessoas com Deus. Isso. E acho que isso é muito bacana porque, assim, reunir pessoas para falar sobre a palavra, sempre em qualquer etapa, né, você vai construir ali uma egrégora, um pilar de energia, que é o que você falou.
você pode não aprender nada, mas você vai sair de lá energizado. Perfeito, né? E aí tem um perfeito. segundo aspecto, que aí eu não quero que as pessoas também achem que quando a gente vai pra lá, é só mil flores todo mundo, ou mesmo quem conta as suas mazelas, tá de boa. Cara, tem de Lá o bicho tudo. pega, lá- Já teve. lá é- Eu, inclusive, me recordo que eu fui parte disso. Já teve arranca-rabo. De um box que tava eu, tava o Fabiano, tava o Cadu, tava o Aquila. Você só não tava porque era o box, que era só o Tô dos doida pra meninos. participar. Mas assim, e eu falei falando as minhas coisas lá, o cara virou, ó, pessoal, mas o Rafael tá falando aí, mas não é assim não. A vida é mais difícil e tal. Tipo assim, o cara ficou revoltado. É um colega nosso que também é muito dedicado. Agora, isso o que aquilo demonstra? Obviamente, a gente teve ali uma discussão, percepções, tudo. Mas em algum momento o que eu falei, que pra mim gera paz e tranquilidade, pra ele aquilo ressoou de outra forma. Em alguma etapa a gente tem algo a aprender, Sim. né? Seja eu ou seja ele. Então assim, mesmo as nossas construções lá, tem horas que elas têm drama também. Sim, sim. Teve um outro que a gente também tava, eu acho que você tava também, que uma pessoa chegou, revelou um verdadeiro milagre na vida dela e cara, só faltou o nego que Sim, caiu no chão sim, pra chorar sim. junto. Foi doido. Então, assim, Conexão faz a gente chorar. É, tem muitas. A pluralidade das realizações, Sim. né, que acontecem ali, justamente quando as pessoas estão se abrindo e se conectando. Inclusive, pegando um gancho seu, cara, é uma das coisas que eu fico. Vocês vão achar que é mexão, mas não é. Que eu fico doido pra chegar, são os acampos do Conexão. Velho, Tá em tempo, hein? tá chegando, inclusive, em abril. Essa galera vai estar tudo lá falando. Mas, cara, Honra e glória do o Senhor. Acampa, eu lembro a primeira vez que a gente fez o Acampa, Rafael, eu achei assim, eu falei, cara, vai ser um negócio mais fraquinho, porque a galera ainda tá chegando e tal, então a galera não tá muito... Rapaz, o primeiro foi um soco, um soco na barriga, na cara. E aí do primeiro, o segundo foi outra pancadaria. Inclusive no segundo acampamento, cara, olha que doideira. Teve uma menina que foi curada. Ela tinha endometriose, ela não conseguia ficar em pé muito Glória a tempo. Deus. E em uma das nossas sessões, do nada, entre aspas, né? Mas Deus, ele pode intermediar tudo. Ela foi curada. Teve gente que largou vícios. E esse agora, a gente tá com uma expectativa muito boa. Então você que que quer ir, cara, vá no acampamento. Tipo, eu te falar a verdade, eu já tô na expectativa do acampamento já. Tô falando de hoje, mas meu coração... Hoje de manhã eu já parei pra orar pelo acampamento. Então, assim, meu coração já tá voltado pra isso, porque é um momento muito doido, que tá a família toda, que tá todo mundo. A gente aprende desde com as crianças que estão lá, com famílias, enfim. É um momento muito ímpar e muito surreal. E eu tenho certeza que você vai ser muito impactado se você estiver lá com a gente em abril. Não temos muitas vagas, então não deixe para a última hora. Aquila, nós estamos chegando no finalzinho aqui, a gente está caminhando agora para os últimos 3 minutinhos, para a gente concluir aí 1 hora de bate-papo. Se você permitir, acho que a gente pode fazer uma rodada aqui de mensagens finais. Boa, boa. Quase um pitch de 30 segundos aqui cada um. Então, Fabiano, com você a palavra, meu amigo. Olha para a câmera. Não, olha para a câmera e manda Passa o seu recado. Ó, vamos lá. Primeiro, não aceite o julgamento social. Procure a conexão de fora. Tem um encontro de homens e de mulher. É só mandar um direct pra gente. E busquem a Deus, porque é a única saída e a única certeza que nós temos na vida. Entendeu? Sem Ele, nada se sustenta. Boa. Obrigado a todos. Aí sim. Esse é o Fabiano. Vai lá, Rai. É, você. Pessoas curam pessoas, cara. Olha pra câmera, olha pra câmera. Seu momento, Rai. Cola no microfone. Faz seu nome. Faz seu nome agora. Pessoas curam pessoas, vem do jeito que vocês estão. Jesus já morreu na cruz, né? Ressuscitou pelos nossos pecados. E venham, se permitam, olhem para dentro, autoconhecimento é tudo. E a gente pode ser melhor, a gente pode olhar para dentro, a gente pode parar de carregar pesos que não são nossos e viver coisas incríveis, deixar de ser reflexivo com nossas dores. E é isso. Boa. Boa, aí, palmas pra Rai também. Falar um negócio. Quando o Aquila estava na minha frente, lá no escritório, e a gente conversou,
ele falou poucas palavras e elas foram extremamente importantes para que hoje eu estivesse aqui. Eu te convido para você estar conosco. Se você é mulher, no Brave. Se você é homem, no Box. Se você quer ir em família, a gente tem as reuniões, né? Então, assim, o Acampa é um momento de você se conectar e buscar reaver aquilo que você deixou para trás. Dê oportunidade para você e para sua família, faça a diferença na sua escolha agora. Nós somos pautados em escolhas. Sim. E os resultados são baseados nelas, daquelas que você faz e daquelas que você abre mão. Boa, jogou aí. Aula. Bom, galera, eu vou aproveitar então que essa galera já teve discursos aqui maravilhosos. A palavra que foi dita aqui hoje, ela é muito especial. E vou aproveitar só para dizer uma coisa que é muito simples, né? O momento de cada um chega no momento de Deus, né? Então, assim, se esse vídeo está chegando até você agora, se essas palavras te alcançam nesse momento, se você sente que tem alguém que merece ouvir, escutar e conhecer, então a ideia realmente é de compartilhar, registrar o seu comentário, seguir no Instagram, porque no final do dia, ainda que a gente acredite que tudo é aleatório, nada é por acaso. E como a Akla falou, os presentes de Deus, eles vêm justamente naquilo que parece uma coincidência. Então, se você assistiu aqui, se você lembrou de alguém, se alguma palavra te tocou, você pensou numa pessoa, manda para ela e convida ela e vem vocês duas participar com a gente. Boa, boa. Galera, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Como o Rafael falou, compartilha isso, sabe? Essa é a maior mensagem que a gente pode dar para as pessoas, compartilhar Deus, compartilhar a vida. Então, vamos fazer isso, vamos mudar o mundo e tamo junto aí. Espero um dia ter a oportunidade de receber você, sua família, seus amigos aqui nos nossos encontros do Conexão de Fora. E tamo junto, vamos mudar o mundo. Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.